Nós, cristãos presbiterianos aqui na Covilhã, damos as boas-vindas a Margarete e a todos os nossos outros irmãos e amigos. Nós temos feito dominicalmente essa reflexão, sempre às 18 horas aqui de Portugal, e o nosso propósito, acima de tudo, é transmitir a boa nova do Evangelho e também como aprender a viver esta nova do Evangelho. Então, todos são convidados, todos são convidados. Vivemos naquela parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, que conta sobre a grande ceia, quando nesta ceia o Senhor, o dono do banquete, pede aos seus empregados que chamem todos indistintamente. E este é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é para que todos tomem parte neste grande empreendimento eterno, esse grande empreendimento eterno. Portanto, nós estamos aqui, somos cristãos de linha reformada, cristã reformada, acreditamos que só a graça de Deus pode nos fazer acolhidos por Deus. Tiramos a ideia dos méritos pessoais. Também confiamos que só Cristo pode salvar e entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única revelação de Deus para o ser humano e nós precisamos conhecê-la. Portanto, nós hoje mais uma vez estamos aqui e vamos continuar a nossa caminhada na primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, o conhecido por São Pedro, também aquele que foi o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos deixou duas epístolas, duas cartas. E nós já estamos aqui no terceiro, iniciando, na verdade, o quarto capítulo hoje. Nós estamos a fazer esta exposição, essas reflexões, desde janeiro deste ano. Então, nós temos uma série de exposições que temos deixado, tanto no YouTube, se você quiser, você pode verificar aí, assistir as mensagens anteriores, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então vale a pena você verificar isso. Hoje nós vamos, então, nos ater à primeira carta de Pedro, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 1 ao versículo de número 6. Então, vamos estar, naturalmente, seguindo o texto bíblico. O texto bíblico nos diz justamente o capítulo 4, versículo 1. Então, você que tem a Bíblia, procure aí 1 Pedro, capítulo 4. Assim nos diz a santa palavra de Deus: posto que Cristo padeceu na sua carne, preparai-vos também vós para a luta, com esta consideração: quem padeceu na carne, rompeu com o pecado, a fim de viver durante o tempo que lhe resta da sua vida mortal. Não já segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus.
Já basta que no tempo passado tenhais procedido à maneira dos pagãos, vivendo em devassidão, paixões desonestas, embriaguez, excessos no comer e no beber, e intoleráveis cultos de falsos deuses. Por isso eles estranham agora que não os acompanheis nos mesmos desregramentos de libertinagem e cobrem-vos de insultos, mas prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois para isto mesmo foi o Evangelho também pregado aos mortos, a fim de que, muito embora condenados na sua vida corporal, segundo o juízo dos homens, vivam, contudo, em espírito, segundo o juízo de Deus. Então, até o versículo 6, nós temos aqui um assunto extremamente oportuno, aplicado agora pelo apóstolo Pedro aos seus leitores, que na verdade eram os cristãos da Ásia Menor. Você se lembra, se tem nos seguido desde algum tempo, esta carta foi escrita a um grupo muito grande de cristãos que viviam na Ásia Menor, na região do Ponto, da Galácia, da Bitínia. Estes cristãos, pelos idos do primeiro século, no ano aproximadamente o ano 60, estavam já a ser perseguidos por causa da sua fé. E o apóstolo Pedro vai escrever esta carta justamente para consolar aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres fiéis ao Senhor, fiéis a Cristo, que estavam padecendo de todo tipo de sofrimento. Por isso que, durante todo o tema, todo o assunto da carta, nós denominamos o tema geral como santificação debaixo do sofrimento, significando que nós também, da mesma maneira que eles, podemos, ademais de todo sofrimento, nós podemos buscar uma relação mais pessoal, mais íntima, o que nós chamamos de santificação, a conhecer a Deus, a conhecer a graça do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, hoje, nós temos as nossas lutas. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Os cristãos espalhados por todo este planeta, todo esse nosso tempo hoje, estão a sofrer deliberadamente. Muitos por causa da sua fé. E quantos não estão e não já deram as suas vidas por causa do Evangelho? Mas também, aquela época é uma época onde Pedro está a escrever, é uma época onde os comerciantes que acabavam por crer em Cristo, deixavam as suas práticas pagãs, os cultos dos deuses pagãos, romanos, gregos, não é? Eles acabavam por, muitos deles, irem à falência, porque a maioria dos habitantes, eles concordavam em não comprar e nem negociar mais com os comerciantes, aqueles que antigamente eram pagãos e agora eram cristãos. Muitos morreram por causa da sua fé, e agora, especialmente, depois de nós transcorrermos aqui juntos o primeiro, segundo, terceiro capítulo dessa primeira carta, nós percebemos que, ademais de todo sofrimento, Pedro nos diz que é possível sermos santificados
buscarmos uma vida mais íntima com Deus, a fim de que o Evangelho ele possa, sobretudo, sobressair em nossa vida e mantermos essa relação de gozo, de prazer e também cumprirmos o grande mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, amar o semelhante. Não é fácil ser um cristão verdadeiro, e você deve saber disso, mas, sobretudo, confiados na graça, confiados pelo Espírito Santo, nós podemos seguir em frente até aquele grande dia quando o Senhor nos receber nos portais eternos. Portanto, nós acabamos de ler este trecho da Palavra de Deus e nós vamos fazer uma breve reflexão sobre este assunto. Vamos lá então. Quando nós vamos percorrer os cursos de universidades, principalmente na área de direito, na área de ética, as universidades, as grandes universidades sempre estão a oferecer esses cursos, esses programas. Elas, geralmente, elas têm um alvo e a maioria das vezes nós encontramos que o alvo desses programas, desses cursos, ele é muito mais social do que pessoal. Por exemplo, quando um estudante conclui o seu curso de direito, ou quando um estudante conclui um programa sobre estudo da ética social, nós deveríamos nos perguntar, ou os próprios estudantes deveriam se perguntar, em que eu fui transformado. Não é? Essa é a grande, deveria ser o grande objetivo desses cursos, não é? E não o que o estudante ou o que eu aprendi. Há uma grande diferença entre o ser transformado por um determinado programa de estudo e o que eu aprendi. Porque às vezes o que eu aprendi pode não ter me transformado pessoalmente. E, na verdade, se você convier, para qualquer coisa que nós fazemos, nós direcionamos a nossa preocupação muito mais aos sintomas do que às causas, do que simplesmente às razões. Isso nos dá a entender de que a máxima do Evangelho, quando o nosso Senhor Jesus expõe os seus mandamentos, ele chega a dizer que fazer o bem não significa ser bom. Uma coisa é fazer o bem, outra coisa é ser bom. E quando é inquirido por um jovem rico, abastado, que dizia querer segui-lo, esse jovem o trata de bom mestre, o próprio Senhor Jesus vai dizer: bom só existe um, que é Deus. Mas o Senhor Jesus vai mais longe. Ele vai dizer aos seus discípulos que o mal, ele não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, é o que contamina o homem. Durante muitos séculos, a igreja cristã, principalmente os séculos da Idade Antiga, Idade Medieval, ela vai desenvolver um elenco de 7 pecados principais na vida do ser humano, na vida da humanidade. Vai colocar ali
os 7 grandes, ou 7 principais, vai chamar de 7 pecados capitais. O primeiro pensador a fazer isso, na verdade, foi um pensador chamado pai do deserto, chamado Evagrio, da região do Ponto. Por isso ele é chamado de Evagrio Pôntico. E ele vai enumerar alguns pecados, pecados capitais. E ele elenca dessa forma. Primeiro a vaidade, depois a inveja, e então a raiva, ou a cólera, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem, ou a luxúria. Então, Evagrio acaba por afirmar que havia pecados, desenvolver essa ideia, que havia pecados em nossa vida que não eram tão aparentes, mas que eram sementes de todos os outros pecados ou de todas as outras ações promovidas por nós. Mas todos os nossos pecados estavam baseados nesses 7 grandes, né, nesses pecados principais da vida. Por isso, e sobretudo, a coisa mais importante que qualquer pessoa deveria fazer era se preocupar com aquilo que é essencial. Qualquer cristão deveria intensificar a sua preocupação nesses pecados capitais. Tratar e se preocupar, e não só isso, mas colocar todos estes vícios, porque posteriormente a igreja vai chamar dos grandes vícios da humanidade, e colocar esses vícios diante de Deus para que cada um pudesse ser tratado por esta ação miraculosa da regeneração e da santificação. O que se deveria cuidar em primeiro lugar não era o comportamento. E é justamente isso que muitas vezes ocorre, principalmente quando nós falamos de religiosidade ou de religião. Nós estamos muito preocupados com a moral e preocupados com o comportamento, se é um comportamento, por exemplo, politicamente correto, né? Se é um comportamento ilibado, uma moral ilibada, e não nos preocupamos tanto com o coração, que é o elemento interior de qualquer pessoa. E é justamente esse foco que Jesus Cristo e os apóstolos quiseram dar, que o grande X da questão da nossa relação com Deus não está num comportamento social, mas está em valores que nós principalmente mantemos e desenvolvemos dentro dos nossos corações. Por isso que o coração, ele é o centro da vida. A Bíblia, por exemplo, está recheada de ênfase sobre essa questão do coração. O coração é o interior, não é um coração de carne, mas o coração é aquele elemento interior. É ele que conduz e direciona as nossas ações. E, portanto, o apóstolo Pedro, ele acaba por falar sobre como nós devemos nos relacionar ou tratar essa questão do coração, porque é no coração que nascem todos os desejos, todas as ideias, todos os pensamentos. E eu sei do que você também sabe, que nós precisamos deixar que o nosso coração, em relação a Deus, seja tratado.
porque senão nós criamos religiosidades, não criamos uma religião favorável ou desenvolvemos uma relação favorável para com Deus, com a Trindade Santíssima. Simplesmente estamos muito preocupados com o aspecto comportamental, o aspecto moral e não sobretudo, com o aspecto interior do coração. Então hoje nós vamos ouvir, como acabamos de ler, ouvir o apóstolo Pedro falar sobre nós, a vontade de Deus e as nossas paixões, não é? Como desenvolvermos um coração sincero, agradável a Deus, mas também que possamos tratar, ou pelo menos começar a tratar o nosso coração, que é saturado, recheado de paixões. Por isso que o apóstolo, em uma versão um pouco diferente, ele fala sobre as concupiscências, que na verdade o que são as concupiscências? É um termo bem clássico, bem erudito, mas concupiscência é uma palavra que fala sobre paixões ou desejos incontroláveis. Então, o Senhor Jesus vai falar muito sobre isso e nós precisamos aprender a tratarmos-nos com respeito a isso também. Então, vamos pensar um pouco hoje sobre a vontade de Deus e o combate interior. Sim, combate interior. Estamos a falar sobre combate interior. Veja que no versículo de número 1, se você está comigo na leitura da sua Bíblia, você vai ver aí o apóstolo Pedro a dizer assim: posto que Cristo padeceu na sua carne, preparai-vos também vós para a luta com esta consideração. Quem padeceu na carne, rompeu com o pecado. Ora, o apóstolo está a dizer aqui que devemos nos preparar para um combate. Ele fala sobre uma luta, ele fala sobre um combate. E ele diz muito bem, claramente: preparai-vos vós para a luta, ou preparai-vos também vós para o combate. Se o nosso Senhor sofreu em sua condição humana, é isso que ele está a dizer aqui, e após isso, após seu sofrimento, ele rompeu com o pecado, porque naturalmente acaba por esse texto estar ligado ao texto passado, ao conteúdo aí mais imediato, que justamente fala sobre a descida de Jesus ao Hades e depois então o seu ressurgimento e posteriormente a sua ascensão e estar assentado à destra de Deus. Então, aqui nós percebemos uma coisa: nós somos chamados à mesma luta que nosso Senhor Jesus passou em relação às paixões e às propostas que foram feitas a ele naquela época, enquanto viveu entre nós. Então, a luta, o combate, ele é um combate interior, é um combate pessoal. Esse combate não está fora de nós. Esse combate, essa batalha, ela está dentro de nós. É verdade que quando nós falamos de luta, nós estamos a falar de uma luta interior, uma luta contra aquelas paixões, aqueles desejos que são próprios da natureza humana, a nossa natureza humana que foi decaída, marcada, miseravelmente tocada pelo pecado, pelo mal. O que nos chama a atenção é que o apóstolo fala que nesta luta, ou para esta luta, nós precisamos nos preparar.
Na verdade, o texto bíblico, a palavra é mais equipar, nos equipar ou estar municiados para esta luta. Ele diz assim: preparai-vos com este pensamento. Então, esta luta, esse combate, ele ocorre dentro de nós, na mente, no pensamento, e é o pensamento, justamente esse, a nossa realidade interior, é o local onde ocorrem as nossas maiores batalhas, as tentações, as imaginações. Mas esse local, ele na verdade não é o nosso cérebro físico, mas é o local mais escondido. Interessante que o salmista Davi, no Salmo 51, nos diz justamente isto a respeito do que ele chama de recôndito. É bem interessante essa palavra, porque o Salmo 51, ele é um salmo escrito depois que o rei Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã, e especialmente ele nos diz dessa maneira, não é? Que tu aprecias, ele está a fazer uma oração, e ele está a pedir a Deus o perdão, arrependido, e ele diz assim: tu aprecias a verdade no íntimo do ser, e ensinas-me a sabedoria no íntimo da alma. Então, é o íntimo, é no íntimo da alma que Deus quer tratar conosco. Não é meramente nos nossos comportamentos, nas nossas boas atitudes, mas, sobretudo, é naquele íntimo. E é justamente esse um dos grandes problemas. Por quê? Porque é muito fácil para você e para mim assumirmos, entendermos, percebermos a nossa fé, o que a Bíblia nos ensina. É fácil até termos uma vida de um comportamento ilibado. O problema é que ninguém conhece o que você conhece do seu coração e o que eu conheço do meu coração. Então, nessa peregrinação espiritual, ela vai envolver este combate interior. Porque após a nossa regeneração, embora nós tenhamos a graça da salvação, a presença do Espírito Santo, como selos, e a palavra de Deus como meio de graça, a garantia, o Espírito Santo pode viver em nós, como uma garantia, somos propriedade de Deus, mas ainda estamos aqui, nós estamos por cá. Estamos a viver debaixo desse sistema que está a se desvanecer. Como também nós vivemos ainda na nossa velha humanidade, na nossa velha natureza. Se você quiser, por exemplo, nós podemos ir às colocações, às recomendações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. E eu gostava de ler esse trecho que está em Gálatas, capítulo 5. Veja que coisa impressionante o que o apóstolo nos diz a respeito desta batalha, deste combate, que nós todos, aqueles que querem viver uma fé sincera e verdadeira, podemos passar e vamos passar por isso. Note bem, por exemplo, que está no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 16. Veja que coisa. Ele diz assim: mas eu digo-vos, caminhai no Espírito, e não realizareis os apetites carnais. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito
o que é contrário à carne. São, de fato, realidades que estão em conflito com a outra, de tal modo que aquilo que quereis, não o fazeis. Versículo 18 ainda diz assim: Ora, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob o domínio da lei, mas as obras da carne estão à vista. E veja que o que ele enumera como obras da carne aqui também tem a ver com aqueles pecados capitais que nós acabamos de citar anteriormente. Ele diz assim: mas as obras da carne estão à vista, e são estas: a fornicação, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as fúrias, as ambições, as discórdias, os partidarismos, e invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Sobre elas os previno, como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E então ele culmina com o fruto do Espírito. Por seu lado, este é o fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, o apóstolo Paulo também já estava a escrever aos Gálatas sobre esses grandes problemas que vertem em nossa alma. Portanto, se alguém diz que é cristão, como eu e como você, dizemos que somos cristãos, nós devemos nos equipar, devemos nos armar, devemos cuidar espiritualmente para esse combate. Essas paixões, elas são características da nossa velha natureza. O apóstolo Pedro, ainda no capítulo 4, versículo 3, ele diz justamente isso. Diz aqueles irmãos na fé, os cristãos do primeiro século, lá da região da Ásia Menor, ele diz assim: já basta que no tempo passado tenhais procedido à maneira dos pagãos, vivendo em devassidão, paixões desonestas, embriaguez, excessos no comer e excessos no beber, e em intoleráveis cultos de falsos deuses. Eu me lembro de uma frase muito conhecida de um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele disse essa frase que a maioria das pessoas conhece, principalmente na área da sociologia, que diz que o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe. A citação, né, do Rousseau me permita discordar dessa citação, pois o filósofo se esqueceu de que o ser humano é mau por natureza. Nós somos origem e somos a consequência do mal. Nosso Senhor disse, certa feita, quando estava a tratar com seus discípulos, e principalmente inquirido pelos famosos fariseus, ele diz assim: não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca que torna o homem impuro. O que sai da boca provém do coração, e é isso que torna o homem impuro. Do coração procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então, este combate que nós estamos a compreender, a perceber aqui o que o apóstolo Pedro está a dizer, esse combate, ele é interior no primeiro momento, porque nós somos confrontados diariamente com essas paixões que
se nós não combatermos, nós podemos viver uma realidade cristã, mas muito distante de Deus. Podemos viver uma religiosidade, mas muito distante de Deus. E é justamente isso. É muito fácil, por exemplo, nós estamos a viver num país que é chamado cristão. Portugal é conhecido como um país cristão, mas poucos, na verdade, conhecem Jesus Cristo. E poucos são aqueles que lutam interiormente para que dentro de si possam manifestar sinceramente uma fé que seja uma fé amadurecida, possamos nos parecer cada dia com Jesus Cristo. Este é o grande desafio da vida. Mas esse combate também é um combate exterior. Em que sentido? Uma vez que nós decidimos nos preparar para ele, para esse combate, e começar a combatê-lo, o combate exterior são as consequências de vivermos a combatermos essas paixões dentro de nós, no meio das pessoas. É interessante que o apóstolo Pedro, ele chega a dizer assim, veja só o que ele diz, o versículo de número 3, 4 e 5, especialmente, ele diz assim: por isso os pagãos, quer dizer, aqueles que idolatravam naquela época deuses estranhos ao cristianismo, por isso os pagãos estranham agora que não os acompanheis nos mesmos desregramentos da libertinagem e cobrem-vos de insultos. Então significa que os cristãos da época de Pedro estavam justamente sendo perseguidos, insultados, porque não estavam mais a viver daquela maneira, daquele jeito, não tinham mais aquele estilo de vida desregrado, sem regras, e é justamente essa a grande diferença entre os cristãos e os não cristãos. Os cristãos, eles necessitam, ademais da graça de Deus, porque a graça de Deus não nos isenta, por exemplo, de não termos uma vida de disciplina espiritual. E quando nós estamos a falar justamente sobre o combate a essas paixões, nós precisamos de disciplina espiritual. Precisamos de disciplinas que nos façam promover dentro de nós mais e mais os meios de graça que o Senhor nos concedeu e vivermos uma relação mais íntima com Deus. Então nós percebemos que a ação, nesse caso, daqueles cristãos da época de Pedro, a não mais compartilhar o estilo de vida dos pagãos, os fazia então tomar uma decisão muito prática de fugir, de não conviver naqueles ambientes onde havia justamente todas essas paixões na sua maneira mais expressiva, né, do ponto de vista físico, social. Me lembro, por exemplo, da palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, quando ele diz assim: fugir da prostituição, fugir da impureza. Ou no capítulo 10, versículo 14, quando ele diz fugir da idolatria. É interessante essa palavra fugir, porque é uma fuga mesmo. Nós precisamos tomar uma decisão de nos separar fisicamente deste ambiente ou dessa situação onde nessa realidade física material, isso vai contra aquilo que nós mesmos estamos combatendo dentro do nosso coração. Então o combate, ele
começa interior, continua interiormente, mas ele também tem consequências externas. Não estar a participar desses ambientes onde nós percebemos decadência espiritual, isso não tem a ver apenas com respeito aos ambientes que nós chamamos de pagãos ou ambientes pernósticos, mas o que nós percebemos quando ouvimos essa mensagem, fugir da idolatria, nós entendemos que idolatria é tudo aquilo que está no centro de uma adoração. Então, onde Cristo não é adorado como centro do culto, é ali idolatria. E eu digo que, eu não tenho dúvidas quanto a isso, que quando Cristo não é adorado, até mesmo em um culto evangélico ou católico, ou seja lá que tipo de culto for, se ele não é o centro da adoração, ali existe idolatria. O apóstolo Paulo vai mais longe, ele diz aí no capítulo de número 6 de 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante, ele diz justamente sobre a necessidade de vivermos uma vida separada de onde Cristo não é adorado com sinceridade e adorado verdadeiramente. Por que eu digo isso? Porque em ambientes religiosos é muito fácil promover o nome de um pastor, o nome de um sacerdote, o nome ou um estilo de música onde Cristo não é realmente adorado, onde a instituição é venerada, e ali então a idolatria. Então nós devemos estar certos que nem toda religião é caminho para Deus. Muitas são as que conduzem até mesmo para um inferno mental. Eu digo inferno mental e emocional, a perda da saúde espiritual. Muitos que trabalham a manipulação psicológica, seja em ambientes, nos ambientes permissivos, degradantes, como também em ambientes até então conhecidos como religiosos. Isso é muito grave e você deve ter muito cuidado quanto a isso, porque quando a religião é humanista, essa religião é tão monstruosa quanto a impiedade moral. Porém, o combate mais duro não está aí. O combate mais ferrenho é o combate do espírito, interiormente, contra a nossa natureza decaída dentro de nós mesmos. Então vamos voltar a nos lembrar desses pecados capitais que nós comentamos aqui e que estão, de alguma maneira, expostos pelo apóstolo Pedro aqui no capítulo 4, versículo 3. Estes pecados capitais, né, a vaidade, a inveja, a raiva, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem, né, ou a luxúria, seriam os principais vícios da humanidade toda. E o apóstolo vai enumerar, dizer que a devassidão, as paixões desonestas, a embriaguez, o excesso na comida e o excesso na bebida. Veja que ele não está a falar sobre embriaguez, mas ele está falando sobre excessos na bebida. Em intoleráveis cultos de falsos deuses, todos eles fazem parte desses vícios, os mais interiores. Então, como combater essas paixões? Esse é um ponto fundamental, não é? Porque quanto mais nós combatermos e matarmos essas paixões, nós estaremos mais sensíveis para com Deus e para com o Espírito Santo. Não é simples combater um inimigo invisível, não é? Você sabe disso.
Vejamos, por exemplo, o que tem acontecido com a humanidade a combater o vírus Covid-19. Ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém está a ver o vírus. Nós não conseguimos ver esse vírus. E por isso o que nós observamos? Que há uma centena de prescrições, de recomendações, de determinações, a fim de que ninguém venha a ser infectado. E o que nós estamos a pensar aqui? Nós estamos a ver que o nosso grande inimigo está dentro de nós, no sentido de que são as nossas paixões que nós não controlamos. Os pecados que nós não vemos, mas existem dentro de nós. As pessoas, por exemplo, podem dizer assim, eu não sou como Joseph Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Isso não importa, porque quando nós odiamos alguém, nós matamos essa pessoa no nosso coração. Então, quais são as recomendações, as prescrições, determinações que nós podemos receber de Deus? Nós não estamos a viver desnorteados. Esta é a grande bênção da vida espiritual. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Deus não nos deixou desamparados. Ele disse, em primeiro lugar, aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos, eu não lhes abandonarei, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra de Deus, nas palavras do nosso Senhor Jesus, diz assim, todo aquele, e isso nós tiramos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que nós percebemos aqui? É que Deus, na sua misericórdia, Ele concede a sua palavra, a sua mensagem. O Senhor Jesus diz que nós devemos edificar a nossa vida, ouvi-la e guardá-la, e cumpri-la, e obedecer. A grande questão é a obediência à sua palavra. Então vamos ouvir, por exemplo, o que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é louvável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então nós devemos aprender a rechear a nossa mente com as virtudes que Ele está a nos dar. Isso deve ocupar o nosso pensamento. É sobretudo aqui onde é a maior dificuldade, porque nós não precisamos nos esforçar para imaginar coisas ruins, injustiças, impurezas, a raiva, entre outras coisas. Nós não precisamos tentar dizer para nós mesmos que isso é difícil. Pelo contrário, é muito fácil a gente pensar nessas coisas. Para isso, nós devemos nos lembrar de que existe o grande meio de graça, que é a oração. A oração é o grande meio de graça. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, orai incessantemente. A oração não é um monólogo. Muita gente pensa que oração é um monólogo com Deus.
a receber os pedidos diários que nós fazemos. Mas a oração é muito mais do que isso. Ou melhor, não é nada disso. É um diálogo interior, íntimo, de coração para coração. John Bunyan, que foi um grande escritor da época moderna na Inglaterra, John Bunyan dizia assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Muitos, quando ouvem falar sobre oração, eles repelem essa ideia porque estão a acreditar que isso é coisa que envolve apenas os devotos de uma religião. Mas ela é um instrumento que Deus deixou para todos nós. Alguns têm dificuldade de usar, por exemplo, palavras nas suas orações. Alguns dizem: eu não sei orar. Então, aqui vai uma grande ajuda para você, que eu também faço. Eu uso as orações dos salmos. Os salmos, os 150 salmos que nós temos na Bíblia, é uma motivação para você. Quando você tiver dificuldade de orar, use os salmos como um meio para que você desenvolva a prática das suas orações. É claro que nós temos muito a falar sobre oração, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas nós vamos ficar por aqui. Vamos compreender nesse dia o quanto nós somos desafiados a combater o combate interior. Queria terminar com a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando está no final da sua vida, a escrever ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era um pastor, era um pai espiritual da igreja de Éfeso, e Timóteo, ele recebe a segunda carta e última carta escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Esse combate não era contra os judeus que o perseguiam, não era contra os romanos que o detestavam, mas esse combate, era o combate do seu próprio coração. Não abra mão desse combate, não abra mão desse combate, dessa luta. Arme-se, prepare-se, busque de todo o coração, através da oração, da palavra de Deus, busque procurar desenvolver uma relação pessoal, sincera com Deus. O combate da nossa alma contra as nossas paixões é o grande combate que todos nós temos. Porque nós temos a declaração também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 39, diz: mas em tudo isso saímos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos dá a sua promessa, que nós sairemos vitoriosos. Nós não seremos perdedores, mas para isso você precisa estar a desafiar-se a si mesmo, a que possa combater essas paixões que fazem guerra contra a nossa alma. Ele não nos abandonou, ele está junto de nós. E ele tem nos dado ferramentas, instrumentos, meios de graça para a nossa vida, que já começou, a vida eterna, e que pode começar em sua vida a qualquer momento. Basta que você aceite esse combate. Então, ficamos por aqui hoje. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos de poder transmitir essa mensagem, e eu gostaria de convidar você a continuar conosco nos domingos posteriores. Estamos aqui, somos os cristãos presbiterianos da Covilhã. Se você quiser alguma outra mensagem passada, procure
no YouTube com esse mesmo título, Cristãos Presbiterianos da Covilhã, ou então no Facebook, a nossa página pela qual nós estamos a fazer a transmissão. Deus abençoe muito sua vida e, sobretudo, que Deus lhe dê a graça de poder continuar perseverando, para que você e eu possamos juntos viver uma eternidade que jamais nós vamos nos arrepender. Que Deus o abençoe e o cumule de benefícios. Até domingo que vem.